Então, vamos falar hoje sobre clima organizacional. O clima organizacional é de responsabilidade dos recursos humanos, junto com gestão de pessoas. A empresa que se preocupa com o clima organizacional está se preocupando com o bem-estar dos funcionários. É óbvio que o funcionário satisfeito, o funcionário trabalhando no ambiente adequado, com controle de clima, sem muito ruído, o resultado que é apresentado por esse funcionário é muito melhor do que o funcionário que trabalha num clima totalmente fora de controle, né? E se você trabalha num lugar onde é muito quente, onde o calor te incomoda, ou onde tem muito ruído e acaba atrapalhando a sua concentração, isso vai refletir diretamente no resultado daquele funcionário. Então, se o clima organizacional, ele é a percepção global das pessoas em relação a onde elas estão. Então, quando você faz uma pesquisa de clima organizacional, você está olhando a opinião das pessoas, a percepção que as pessoas têm, no caso os funcionários, sobre aquele ambiente de trabalho. Porque aquele ambiente de trabalho pode influenciar no seu resultado, no seu comportamento e afetar diretamente o seu desempenho. Então, eu preciso ter em mente que cuidar do clima organizacional é cuidar também do funcionário e cuidar também dos resultados da empresa. Como é que eu faço a gestão do clima organizacional dentro de uma instituição, de órgão público, de órgão privado, ou sem fins lucrativos? A gestão do clima ela pode ser feita em qualquer local, né? É necessário identificar quais são os problemas que eu tenho de clima organizacional ali no meu ambiente de trabalho, divulgar esses problemas que apareceram na pesquisa e tomar medidas e incentivar ações que vão reduzir esse problema, esse incômodo, essa insatisfação. E, sendo possível, ações que venham até a eliminar esses problemas que apareceram na pesquisa. Então, com isso, eu consigo tomar algumas ações de melhoria, né, por conta do que foi apontado pelos funcionários. Eu consigo melhorar algumas questões ali organizacional, questões relacionadas à estrutura, questões relacionadas à higiene, à segurança, e acompanho todas essas ações que estão sendo implementadas e depois o resultado que isso trouxe. O resultado eu acabo acompanhando normalmente na próxima pesquisa de clima. Essa pesquisa de clima pode ocorrer uma vez por ano, tá? O RH aplica essa pesquisa para todos os funcionários, independente do cargo que ele ocupa, se é um cargo operacional, se é um cargo de gestão, independente disso, aplica a pesquisa, consolida esses dados e faz essa análise. O que pode afetar um clima organizacional da empresa? A cultura. A cultura da empresa é uma das coisas que pode estar afetando. Se você tem uma empresa que tem a gestão sendo feita, por exemplo, por pessoas de origem de outros países, que vêm de uma cultura totalmente diferente da que nós temos aqui no Brasil. E ao construir essa empresa e colocar pessoas na gestão dessa outra cultura, é claro que o comportamento dessas pessoas, dessa equipe que é de fora, as ações que ela toma, o que elas consideram importante ou não, vai afetar diretamente o comportamento dos demais funcionários. Então, a cultura existente na empresa, a cultura que vem por conta, né, da fundação dessa empresa, pode afetar o ambiente de trabalho. Políticas, normas, procedimentos. Às vezes a empresa estabelece algumas políticas internas, algumas normas aí muito rígidas em relação à roupa, ao uniforme, em relação ao que pode e ao que não pode dentro do estabelecimento, do funcionário, que começa realmente a restringir muito o funcionário, né? É muito rígido, então isso pode afetar diretamente o clima organizacional. Os comportamentos e as atitudes dos funcionários que trabalham naquele ambiente de trabalho,
também pode afetar o clima. E qual que é a consequência de um clima ruim? O que isso traz de ruim para a empresa? Você tem um baixo nível de cooperação das pessoas e preocupação com as tarefas. As pessoas realmente deixam de se importar com as tarefas que elas têm que executar. Elas podem começar a fazer de qualquer jeito. Elas estão fazendo por fazer, para receber o salário. Elas deixam de ter aquele envolvimento com a empresa, aquele clima de realmente trabalho em equipe. Existe um desperdício de recurso, tá? Pela falta de interesse em executar as tarefas. Então, você acaba tendo esse desperdício de recursos, de tempo, de dinheiro, de patrimônio. Tem uma baixa qualidade dessas tarefas. Você pode vir a ter atrasos de funcionários para entrar para trabalhar. Retrabalhos de produtos podem ter sido feitos sem muito foco, sem muita atenção, então tem que ser retrabalhado. Às vezes apareceu algum defeitozinho. Você acaba tendo a criação de intrigas entre os funcionários, muita gente insatisfeito, muito funcionário tenso, muito funcionário desabafando ali realmente a sua insatisfação, isso por conta do clima. Você estimula reações contra a empresa, pode começar a ter aí um momento dos funcionários começarem a falar mal da empresa, do estabelecimento. E você tem um desenvolvimento de estratégias muito oportunistas, muito competitiva, muito destrutiva, um funcionário querendo concorrer com o outro, tá? Tudo por conta do clima. Então, trabalhar em cima dos apontamentos feitos na pesquisa de clima é fundamental para você melhorar o ambiente de trabalho. Tá? Então, o que eu tenho como benefício quando eu faço a gestão de clima organizacional dentro de uma empresa? Você acaba induzindo um desempenho melhor das pessoas, de forma mais sustentável. Quando aparecem questões relacionadas a desperdício, a perdas na linha de produção, você consegue, ali pela pesquisa de clima, analisar e tomar ações relacionadas à sustentabilidade, ao meio ambiente, você consegue reaproveitar algumas coisas, você acaba interligando outras ações de gestão de pessoas. A pesquisa de clima é uma atividade feita ali dentro do RH de gestão de pessoas, que acaba sendo benéfica até para outras ações ali dentro, como, por exemplo, a avaliação do funcionário. Se o clima está bom, se o funcionário está satisfeito em trabalhar ali, os resultados vão ser melhores e isso vai refletir na pesquisa de avaliação de funcionário, na pesquisa individual ou a pesquisa em grupo, em equipe. Tá? Você alimenta um sistema de planejamento e de gestão, você auxilia a administração em reflexões internas, a própria avaliação para tomar decisões melhores, decisões corretas, decisões necessárias. Você oferece subsídio para a tomada dessa decisão. Por exemplo, já aconteceu de uma pesquisa de clima, para surpresa dos gestores, apareceu um percentual alto de insatisfação com o plano médico. E os funcionários estavam com dificuldade em conseguir marcar consulta, em conseguir realizar exame pelo plano médico que estava em vigor. Então, após isso ter sido apontado, a equipe de recursos humanos negociou com outras empresas de plano médico, fez outras cotações com outros planos e acabou rescindindo o contrato com o plano que estava vigente, fazendo um novo contrato com uma outra empresa, até num valor inferior e de maior qualidade. Então, esse apontamento que ocorreu na pesquisa de clima num ano específico, no ano seguinte, ele já não apareceu mais, os funcionários já estavam satisfeitos com o plano médico, já estavam tendo mais facilidade de marcar uma consulta, de ser atendido. Então, isso foi fundamental para a tomada de uma decisão gerencial aí de mudança de plano médico. Os ciclos da gestão de clima permitem observar erros e acertos na condução dos processos e atividades. Então, conforme você faz de forma rotineira, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, você consegue observar o que deu certo e o que não deu certo nas decisões que foram tomadas. E gera indicadores fundamentais para o planejamento estratégico da empresa, tá?
E, consequentemente, você tem uma melhoria no desempenho, nos resultados da organização, você tem um aumento na satisfação e no bem-estar dos colaboradores. Então, como que eu faço essa pesquisa de clima organizacional? Que etapas eu tenho que seguir? Preparação. Deve ser entendido que, se há algum problema, ele deve ser abordado com mais intensidade na pesquisa, além de todos os outros temas que normalmente são questionados. Então, assim, você tem alguns temas padrão para colocar dentro do questionário, para ser pesquisado todo ano, mas se já vem sendo observado naquele ano corrente que algum assunto específico, já tem sido motivo de reclamação dentro do departamento pessoal, dentro do RH pelos funcionários, das conversas de corredores. Então, se algum assunto já tem aparecido de forma espontânea, mesmo antes da pesquisa, esse assunto pode ser mais explorado dentro da pesquisa. Então, você foca um pouquinho mais nesse assunto. Tá? Planejamento e escolha da metodologia. Nessa fase, deve ser elaborado o questionário. Existem alguns tipos de questionários que você pode fazer, de perguntas abertas, de perguntas fechadas. Questionários na folha mesmo de papel, onde o funcionário só assinala os itens. Questionário de forma online, questionário por aplicativo de celular. Então, tem alguns formatos. É a hora de escolher qual é o método que vai ser utilizado naquela empresa. O que vai influenciar nessa decisão acaba sendo aí o número de funcionários que a empresa tem. Uma empresa pequena, fica mais fácil fazer esse questionário de forma impressa, porque rapidamente ele consegue somar, né, e unir todo esse resultado da pesquisa. Agora, uma empresa que tem aí 5.000 funcionários, se for de forma eletrônica, no mesmo momento que o funcionário finaliza a resposta, essas informações já possam ser consolidadas, isso é mais rápido. Se fizer na forma de papel, impresso, manual, vai demorar um pouquinho mais para consolidar esses dados e para ser um resultado da pesquisa. A execução da pesquisa, como que ela acontece? Como eu comentei, é um questionário, né? E tem que ser aplicado a todos os funcionários. Manual, eletrônico, não importa, mas tem que ser aplicado a todos os funcionários. Análise desses dados. Com essas informações em mãos, já podemos analisar e interpretar esses dados, né? E a pesquisa vai apontar o que está bom e o que está ruim na empresa. O que os funcionários mais estão satisfeitos e o que eles menos estão satisfeitos. Conclusão. É bom você fazer um relatório final para mostrar todos esses apontamentos, para poder, em cima desse relatório, definir ações de melhoria que venham a minimizar esse problema ou até mesmo a eliminar esse problema. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, tá? Aqui é um exemplo, por exemplo, de alternativas, onde quando você monta um questionário de perguntas fechadas é quando nós colocamos somente alternativas e a pessoa não tem a opção de escrever. Então, nesse tipo de formulário de pesquisa, é mais fácil consolidar esses dados, somar depois esses dados para fazer uma análise. Tá? Então, aqui, por exemplo, marque com X o principal fator que traz mais satisfação no seu trabalho. Então, alguns exemplos, ó. Ambiente, pode me trazer mais satisfação. Benefícios, estabilidade, o trabalho em si, o crescimento profissional, o treinamento oferecido, o reconhecimento, o relacionamento com a liderança, o relacionamento com o grupo, remuneração ou outros fatores. Então, aqui o funcionário colocaria um X, um único, porque é o que traz maior satisfação. Se não for nenhum desses itens, ele teria a opção de colocar outro e aí sim escrever aqui qual seria esse outro fator. Olha uma segunda pergunta aí já na sequência da que foi feita anterior. Já que já foi marcado qual é o que traz maior satisfação, aqui pede-se também que seja marcado o que traz mais insatisfação. E os mesmos itens. E nesse tipo de pergunta, realmente os itens têm que ser o mesmo, né? E pelo menos tem que se repetir a maioria deles. Porque aí para algumas pessoas, por exemplo, o ambiente de trabalho
pode ser o que traz mais satisfação, e para outras, no ambiente de trabalho, pode ser o que traz mais insatisfação. Então, é interessante que repita-se os itens e acrescente mais se for necessário, tá? Mas não pode ser todos diferentes, não faz sentido. Aqui o que nós temos aqui, além do anterior, é excesso de trabalho, jornada de trabalho, pouca autonomia, e aí o funcionário pode estar fazendo essa marcação. Aí depois aqui um outro tipo de pergunta, onde o funcionário coloca sim ou não. A anterior era alternativa e aqui ele coloca sim ou não. Então aqui tem, por exemplo, uma série de 28 perguntas e ele coloca sim ou não ou às vezes. Aí pode até colocar aqui colunas já de sim, não, às vezes ele coloca o xizinho, tá? E aí ele vai respondendo uma a uma. Sou informado pelo meu chefe sobre o que ele acha do meu trabalho, do meu desempenho? Sim, não ou às vezes. O que mais? Sou tratada de forma respeitosa pelo grupo? Sim, não ou às vezes. Tenho acesso às informações sobre mudanças que podem interferir no meu trabalho? Sim, não ou às vezes. Tem uma série de perguntas que podem ser feitas. Olha outros tipos de pergunta aqui. Acredito que meu chefe é capaz para liderar? A infraestrutura da empresa é adequada? A empresa oferece bom serviço aos seus clientes? Então, alguns exemplos aí que podem ser feitos e a resposta sim, não ou às vezes. E outras perguntas que a empresa julgar necessário. Aqui nós temos um outro modelo, onde a resposta são 5 opções. Discordo totalmente, discordo parcialmente, nem concordo nem discordo, concordo parcialmente e concordo totalmente. Então, aqui tem afirmações e ele vai responder se ele discorda, se ele concorda ou se tanto faz para ele. Tá? Então, por exemplo, tenho equipamentos adequados e suficientes para realizar as minhas funções? Concordo totalmente, discordo totalmente, nem concordo nem discordo, concordo parcialmente ou concordo totalmente. Tá? O ideal é que eu busque fazer perguntas mais fechadas, onde o funcionário realmente só escolha as opções. E no finalzinho, eu posso ter uma pergunta aberta, onde ele pode dar sugestões, recomendações para a melhoria do clima organizacional da empresa. Aí a pergunta aberta pode ser feita no final. Outro tipo de formulário, ó. Aqui eu tenho um formulário com títulos específicos do que eu quero estar avaliando. Então, por exemplo, benefícios. Aqui tem uma pergunta. Como você se sente em relação aos benefícios oferecidos pela empresa? Muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito ou totalmente satisfeito? Vida profissional, 2 perguntas. Remuneração, 1 pergunta. Segurança, 1 pergunta. E então você pode montar as perguntas de acordo com o assunto, dividir pelo assunto, tá? Um outro modelo é onde você coloca ótimo, bom, regular, ruim. E também por assunto. Então, a questão do salário, a forma de pagamento, tá ótimo, bom, regular, ruim. Os valores, a exatidão nos valores da folha de pagamento. Em relação à carreira, 4 perguntinhas. Incentivo, treinamento, valorização e possibilidade de crescimento. E aí o funcionário avalia como que ele vê qual é a percepção dele nesse assunto dentro daquela empresa que ele trabalha. Como que eu posso organizar, né, e fazer a gestão desse clima organizacional dentro da empresa? É necessário eu fazer a pesquisa de clima, ter o diagnóstico, que é o resultado, que é a análise dos dados que apareceram nessa pesquisa, e estabelecer um plano de ações de melhoria, com prazos, com responsáveis, tá? Executar esse plano, executar essas ações que foram planejadas, monitorar esse resultado. Tudo isso documentado, tudo isso disponível para os funcionários. Então, eu aviso o funcionário que no dia tal vai ser
vai ser feita a pesquisa de clima. Avisamos os funcionários de qual foi o resultado encontrado, avisamos os funcionários de quais são as ações que estão planejadas e como é que está o andamento dessas ações. Como que você avisa os funcionários? Você pode utilizar gráficos, você pode colocar no gestão à vista, nos quadros de avisos, e atualizando os funcionários para que eles possam, por ali, se manter atualizado como que a empresa está fazendo a gestão do clima organizacional dessa empresa. Para finalizar, a pesquisa de clima, ela é uma atividade, uma tarefa simples, não tem nada de complexo. Você tem um trabalho para fazer ela a primeira vez, para elaborar as perguntas que você vai utilizar, para elaborar as alternativas de respostas, né, para fazer ela uma pesquisa nem tão curta e nem tão longa, mas para que ela seja uma pesquisa com as informações ali, com as perguntas necessárias para aquele tipo de organização. A escolha de como que vai ser aplicado, se é manual, se é impresso, se é eletrônico, se é via aplicativo, se é via site, também tem que ser feito nesse planejamento. Divulgar essa data, né, que é do que ela vai ser feita. Realizar essa pesquisa com 100% dos funcionários. Tá? Consolidar esses dados, transformar eles em gráficos, transformar eles em dados estatísticos, analisar o que apareceu nessa pesquisa, os pontos fortes, os pontos fracos, aquilo que os funcionários estão mais satisfeitos, que tem que ser mantido, aquilo que os funcionários estão menos satisfeitos, precisam ser trabalhados para melhorar, definir essas ações, executar e monitorar. E no ano seguinte, ou de tempos em tempos, conforme é definido dentro da empresa, de 8 em 8 meses, de 6 em 6 meses, refazer a pesquisa para ver se as ações aplicadas no ano anterior deram efeito, se aquilo que foi apontado como insatisfação melhorou, né, se ele agora é um motivo de satisfação, e provavelmente vai aparecer algum outro item. Se aquilo deixou de ser insatisfação, pode ser que apareça um outro item como insatisfação, e aí faz tudo de novo. Analisa, define ações, monitora, executa e vai avaliando. Tá bom?